Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatos operacionais podem afetar os resultados futuros da Cogna e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Roberto Valério, CEO da Cogna, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Roberto, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados do quarto trimestre de 2024. Como a gente sempre faz, participam aqui comigo desse call o Frederico Villa, nosso vice-presidente financeiro, e o Guilherme Mélega, diretor-presidente da Vasta. Esse call deve durar mais ou menos 1 hora, composto por 40 minutos de apresentação, seguidos de 20 minutos para as dúvidas. Bom, eu queria começar, portanto, essa conferência no slide número 3, dizendo que é claro que o quarto trimestre de 24 foi sensacional e que o ano, de 24 foi um ano excelente do ponto de vista de resultados, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o destaque é a entrega do guidance, que nós sempre tivemos convicção de que entregaríamos, mas que, claro, um guidance de longo prazo levanta várias dúvidas, até porque a gente vive no Brasil, sabe como as coisas são, mas o grande destaque e a grande satisfação, tanto do management quanto do time, do conselho, de que a gente não só atingiu, como superou os guidances de EBITDA e de GCO. Nós crescemos mais de 3 vezes o EBITDA, o que dá uma média de um CAGR de 33% ao ano nesses últimos 3 anos, no EBITDA, e no GCO fomos ainda melhor, crescemos 4 vezes de 2020 a 2024, um CAGR de 45% ao ano, CAGR, obviamente, então já é o ano, mas é importante destacar que tudo isso foi feito com os mesmos ativos que nós começamos em 2020, um crescimento muito expressivo, sem nenhum M&A ao longo dessa jornada. Aqui, ao longo dessa jornada e na preparação para essa apresentação, várias vezes a gente se questionou quantas empresas no Brasil, diante de uma macroeconomia como essa que a gente vive, mudanças na regulação, a concorrência bastante forte nos setores em que a gente atua, quantas foram as empresas no Brasil que fizeram tamanho crescimento em 4 anos e que tiveram uma estratégia de turnaround seguido de um crescimento dessa magnitude. Quero reforçar que os resultados são frutos de uma estratégia simples, A gente, ao longo desses 4 anos, vem dizendo que não tem nada de rocket science, é uma estratégia simples, muito clara, um management que eu entendo que é muito competente e um time que é talentosíssimo e, acima de tudo, resiliente para superar todos os desafios, implementar todos os projetos e fazer as mudanças que a gente teve que fazer ao longo dessas 2 etapas de turnaround e depois crescimento. Eu tenho certeza que até aqueles que eram céticos, deveriam reconhecer nossa capacidade de entrega e continuar confiando na nossa visão pé no chão e que acredita que consistência gera, sem dúvida, resultados. Com isso, eu queria passar para o slide número 4, mensagens da administração, focando um pouco mais no quarto trimestre e no ano de 24. A receita líquida da Cogna cresceu duplo dígito no quarto trimestre, 13,2%, no TRI e quase 9%, 8,9% em 2024. A gente disse que o quarto trimestre, desde o primeiro trimestre, a gente disse que o quarto trimestre seria um trimestre forte, e ele foi realmente muito forte, especialmente em EBITDA, também muito forte em geração de caixa. O crescimento do EBITDA recorrente da Cogna foi de 47% no TRI, com uma forte expansão de margem, aí, quase 9 pontos, 8,7 pontos percentuais. Eu gosto sempre de reforçar, porque isso aqui reflete a consistência que a gente tanto persegue. Esse é o 15º trimestre consecutivo de aumento de EBITDA e crescimentos consistentes de margem EBITDA. As 3 BUs crescendo muito forte em EBITDA, Kroton crescendo 55%, Vasta 28%, Saber 77%. Então, mostra a qualidade dos nossos ativos, a qualidade das nossas BUs e o quanto a gente consegue realmente entregar de resultados. Queria destacar
a Saber, né, que superou o guidance que a gente deu. A gente sabe que Saber e PNLD é um negócio um pouco mais difícil de projetar, então a gente iniciou essa prática de dar guidance, demos um guidance de 200 milhões de EBITDA para a Saber, e a Saber entre 200 e 230, né? Era um range, na verdade, e a gente atingiu 257 milhões. Isso aqui mostra a qualidade dos produtos, especialmente essa estratégia, né, de oferecer soluções complementares, soluções para governos, especialmente municípios, mas também alguns estados, de reforço de aprendizagem. Então, um excelente resultado aqui também. Voltando para quarto trimestre, a geração operacional de caixa pós-CAPEX atingiu 337 milhões, é um crescimento de 40%. A gente falou que o quarto trimestre seria forte, é natural que seja assim. A gente tem dois business, tanto Somos quanto Saber, que faturam e recebem bastante caixa no quarto tri, especialmente a Saber, né? Então, a gente trabalha o ano inteiro pelo PNLD, faz as entregas no quarto tri, recebe o caixa do governo. Por isso é que foi um quarto trimestre forte. A gente sempre disse que o quarto trimestre seria forte. E no ano de 2024, voltamos ao lucro líquido, 879, praticamente 880 milhões de reais de lucro líquido. Com isso, a companhia vai poder voltar a distribuir dividendos. 120 milhões de dividendos é a proposta de distribuição que ainda precisa ser aprovada em Assembleia. Com relação à alavancagem, que foi uma dúvida, né, ao longo desses 4 anos de jornada, a gente atingiu uma alavancagem de 1,35 vezes, né, o EBITDA. Gosto muito de destacar que é o menor nível de alavancagem desde o quarto tri de 2018. Claro que a gente tem um cenário de crescimento de taxa de juros, mas a nossa consistência, né, em crescimento de resultado, crescimento de EBITDA, tem nos permitido reduzir a alavancagem, e o melhor de tudo, com redução de dívida líquida de quase 400 milhões de reais. A gente, com certeza, tem uma ótima qualidade de crédito, né? Muitos bancos nos procuram e querem conversar. A gente está muito contente com toda essa geração de caixa, e olhando para o futuro, a gente acredita que a gente vai continuar crescendo. As prioridades do uso do caixa continuam sendo para a redução de dívida, dado esse contexto de juros, mas a gente também está fazendo a recompra de ações. Abrimos um segundo programa que a gente já tinha encerrado o primeiro, e mesmo com pagamento de dividendos, a gente vai continuar reduzindo dívida líquida e recomprando ações, porque a geração de caixa vai continuar sendo crescente para 2025. Bom, passando para o slide número 6, para falar sobre Kroton, desempenho operacional, eu queria começar falando sobre captação. Isso aqui é passado, né? Tem pouco impacto sobre os nossos resultados, porque a receita já mostra a força dos resultados, mas eu não posso deixar de comentar a captação do segundo semestre de 24. Ela foi 14% abaixo do mesmo período de 23, mas não é algo que nos preocupe, por alguns motivos muito simples que eu vou explicar, né? O primeiro foi uma menor captação de alunos do ProUni. Nesse segundo semestre de 24, a gente captou menos alunos do ProUni. Por quê? Porque a gente já tinha passado o threshold do POEB, então não precisávamos matricular mais alunos. Então, no ano contra ano, essa base de captação caiu. Isso, obviamente, impacta o total da captação. Além disso, a gente fez alguns ajustes aqui e diminuiu a intensidade das ações que a gente fazia para recuperação de alunos evadidos, que é o que a gente chama de win-back, né? Tentar recuperar esses alunos. A gente está sempre fazendo conta. Obviamente que trazer um aluno evadido requer bastante esforço, e a gente entende que é uma receita de menor qualidade, então a gente reduziu um pouco os esforços. Então, ProUni e redução de win-back acabou impactando a nossa captação. Claro que foi um semestre complexo, né, do ponto de vista de captação no EAD, especialmente no 100% online. É um mercado competitivo, mas acho que agora o que a gente tem que fazer é olhar para frente. E, claro, a gente não pode dar guidance, e ainda falta um período aí do ciclo de captação, mas o ciclo 25.1 vem positivo na receita e positivo no volume também. Então, a gente, olhando para frente, a gente acredita na continuidade do crescimento de receita. Falando rapidamente aqui sobre evasão, acho que é importante
notar que mesmo com o mix mais concentrado em EAD, a evasão média da companhia continua caindo, caiu 0,4 pontos percentuais, mesmo com o mix maior de EAD, que tem mais evasão naturalmente, mas olhando o próprio taxa de evasão do EAD, dá para ver que, né, caiu ano contra ano. Isso aqui é bem importante para os nossos resultados. Falando especificamente sobre base de alunos crescendo taxas fortes, duplo dígito, 10,5%, todos os segmentos crescendo. Claro que Kroton Med e EAD crescem a taxas maiores, mas eu queria destacar o crescimento do presencial. É o primeiro ano que a gente cresce a base de presencial, né? Não vínhamos crescendo a base de presencial nos últimos 4 anos. Movendo para o slide número 7, falando então um pouco de receita, a receita no trimestre cresceu quase 16%, o que é um crescimento bastante forte. Esse crescimento vem do aumento de volume das últimas safras de captação, que eu sempre falo que elas vão empilhando, né, safra após safra, de boas captações do ponto de vista de receita, impactam, obviamente, na receita total da empresa. A rematrícula tem melhorado cada vez mais, vocês viram lá pelo churn, porque a experiência do cliente está cada vez melhor, né? E, além disso, a gente tem conseguido fazer repasses acima da inflação para os veteranos, que tem ajudado a nossa receita, especificamente aqui no quarto TRI. Eu vou explorar um pouco mais adiante. A gente também teve uma alteração do registro dos descontos para alunos inativos, que também contribuiu para a aceleração da receita no trimestre. No acumulado do ano, a gente cresce 11%. Só um destaque, apesar de ser um crescimento ainda pequeno, a receita do presencial também voltou a crescer. Kroton Med cresceu forte, né, 13,8%, e a EAD cresceu 17%, mas o presencial, que há anos só caía, voltou a crescer, e com essa perspectiva da gente ter um ciclo de captação positivo no presencial também, acho que as perspectivas são positivas para essa linha de negócio. Movendo para o slide 8, falando sobre lucro bruto, acho que o primeiro destaque é o aumento de 20% no lucro bruto no trimestre. Claro que a participação maior do mix, né, de total de alunos de EAD ajuda nisso, porque os custos de EAD são eminentemente fixos, então mais participação de alunos no mix gera um ganho de uma alavancagem operacional. Mas eu quero destacar que a gente também tem conseguido fazer uma formação de turmas no presencial com mais eficiência, então estamos matriculando mais alunos com uma formação de turma melhor, e isso também impacta né, na margem primária e no lucro bruto inicial, então um destaque para isso. Com todos os negócios crescendo o lucro bruto, né? Kroton Med 10%, presencial 30%, EAD 20%, então muito saudável. No acumulado do ano também, especialmente Kroton Med e EAD, o destaque final aqui de 2,8 pontos percentuais no total da Kroton nesse trimestre. Movendo para o slide 9, falando um pouco de despesas, acho que eu quero destacar, né, que o total da base de despesas cresceu 3%, né, se a receita cresceu a ritmos muito mais intensos, né, a receita cresceu a 16% e o custo total cresceu 3%, então, obviamente, isso aqui bateu lá na margem. Só um destaque rápido aqui, redução de despesas corporativas, então ganhamos 1,2 pontos percentuais aí de eficiência. Isso aqui é mudança de processo, mudança de sistema, automação, uso de inteligência artificial, tudo isso tem permitido que a gente ganhe eficiência. Redução nas despesas corporativas também, desses mesmos itens, né, de ganho de eficiência, mas também acelerada pela reversão de contingências de 35 milhões de processos tributários aqui no quarto trimestre, tá? Que estavam registrados em 2022 e que a gente reverteu no quarto tri. Obviamente, 35 milhões é um número grande, mas pouco relevante dentro da base total aqui. Acho que eu queria explorar um pouco mais o item da PCLD, que aqui tem uma modificação que acho que é importante ficar claro para vocês. Primeiro, já era esperado que a PCLD viesse um pouco mais forte no quarto TRI por causa da sazonalidade natural, né, de uma PDD maior nos trimestres pares. Então, só lembrando, a gente renegocia no primeiro trimestre com o aluno, renegocia no segundo trimestre, que são os períodos de rematrícula, eles pagam, então a adimplência está alta, mas depois, ao longo dos meses, a adimplência vai aumentando, então é natural que nos trimestres pares a PDD seja um pouco maior. Então, esse é o primeiro item.
O segundo item, a gente fez uma mudança no registro contábil dos descontos de negociação de alunos evadidos, tá? Já provisionados. Essa mudança está alinhada, acho que é importante dizer que está alinhada às práticas de mercado, então acho que agora a gente se iguala aí aos demais players, na maneira como eles também fazem esse registro, mas, acima de tudo, o mais importante para nós é que essa mudança vai permitir com que os times de cobrança possam ser mais eficientes nas renegociações e trazer mais caixa para a companhia. Importantíssimo dizer que essa mudança não tem nenhum impacto no EBITDA, ela é neutro no EBITDA, né? Só uma mudança de linhas. E aí reforço que a melhor maneira de olhar a PDD, dada essa sazonalidade dos trimestres, é olhar a PDD no semestre, né? Ou no ano contra ano. A gente deu bastante destaque para isso no release de resultados. Movendo para o slide 10, despesas do ano. As despesas do ano cresceram 3,5%, contra uma receita crescendo 11,4%. Obviamente, isso aqui bate na margem, né? Então, aqui nas mesmas linhas, estão ganhando eficiência em despesas corporativas, meio ponto percentual, ganhando 5,4 pontos percentuais em despesas operacionais. Quero destacar que as despesas de marketing ficaram estáveis, né? Para ser conservador, na prática a gente até ganhou 0,2 pontos percentuais das despesas de marketing sobre a receita líquida, o que reforça o que nós dissemos no primeiro trimestre, repetimos no segundo, né, no terceiro, e agora estamos mostrando aqui no quarto. A gente apenas mudou a estratégia de gastos de marketing, concentrando mais marketing nos trimestres ímpares, no primeiro e no terceiro, e que no ano ia ficar estável. Reforço aqui o ponto, porque acho que isso aqui é uma construção de credibilidade importante, né? Não só porque a gente, ao longo dos últimos 4 anos, vem entregando com consistência, mas reforço o ponto de que o que a gente diz, a gente tem até uma tendência de ser mais conservador, e estamos aqui cumprindo o que a gente disse que faria, né? Do ponto de vista de custos diretos, ganhamos também 1,3 pontos percentuais, em função do que eu já comentei, alavancagem operacional, escala, boa parte dos custos são fixos, então o crescimento de base gera, obviamente, margem. Sobre PCLD especificamente, né, no ano também tem aquela mudança do registro contábil, mas eu quero destacar que o PMR está estável, 44 dias, estável ano contra ano, então, de fato, não temos nenhum problema na PDD, foi só uma mudança de registro aí. Bom, movendo para o slide 11, acho que isso aqui, claro, é resultado de tudo que eu já falei nos slides anteriores, mas o EBITDA cresceu 55% no trimestre, ganhamos 7,4 pontos percentuais de margem. No acumulado do ano, crescemos 24%, 3,5 pontos percentuais de margem. Eu me lembro que a gente, né, recebia algumas perguntas no primeiro trimestre do ano, dizendo, puxa, Roberto, vocês já fizeram toda uma reestruturação na Kroton, já fecharam campos, já expandiram polos, já expandiram portfólio, ainda dá para crescer margem na Kroton? Nós dissemos que acho que sim, dá para crescer 1 ponto e meio, estamos entregando aí 3,5, o que mostra, com os mesmos ativos, o que mostra que o time é muito capaz de olhar os processos, olhar os sistemas e conseguir fazer de maneira mais eficiente com crescimento, né? Não é foco só em eficiência sem crescimento, tem bastante crescimento aqui. Bom, com isso, eu termino a sessão de Kroton e eu queria passar a palavra para o Guilherme Mélega, o presidente da Vasta, para que ele possa fazer os comentários da companhia. Obrigado, Roberto. Vou seguir aqui no slide 13, comentando a receita líquida da Vasta, começando pelo gráfico da esquerda, falando do trimestre. Eu destaco o reconhecimento aqui de 619 milhões no nosso ACV, um crescimento de 20% year over year no trimestre. Destaco também o reconhecimento de 35 milhões da nossa nova linha de negócio, que é o B2G, que a gente reconheceu 35 milhões no quarto trimestre. Com isso, a receita total do trimestre cresceu 26%. No ano, a receita total cresceu 12,6%, também com bastante destaque a nosso reconhecimento aqui de ACV, que ficou na casa de 1,462 bilhões, um crescimento de 14,4%, que é em linha com o que a gente
imagina manter de nível de crescimento para o ACV nos próximos anos. Tá? Com relação ao B2G, year over year, no full year, a gente cresce também 29%, atingindo 105 milhões. Indo para o slide 14, aqui eu vou comentar mais rapidamente as despesas do trimestre e vou me aprofundar mais nas despesas anuais. Tá? No trimestre, a gente teve ganho de produtividade de absolutamente todas as despesas de SG&A. Nos custos diretos, a gente teve um aumento aqui de 4,9%, que é basicamente mix de produto e sazonalidade. Tá? Isso não é um aumento efetivo no custo da companhia. Indo para o slide 15, aqui a gente tem uma fotografia melhor dos custos e despesas do ano já normalizado por todos os trimestres do ano. A gente vê as despesas corporativas em linha, as despesas operacionais e PCLD com ganho de produtividade significativo, principalmente o nosso G&A, com 1,8 pontos percentuais de redução. Tá? E aqui a gente vê os nossos custos diretos, como percentual da receita, andando absolutamente flat, na patamar de 38,1%. Tá? Destaco aqui que o total de custo no ano, em valor absoluto, cresceu 9,2%. Como a receita cresceu 12,6%, é esperado o ganho de margem EBITDA, que vocês verificam aqui no slide 16. No slide 16, vou começar com a leitura do trimestre à esquerda. A gente atingiu 300 milhões de reais no EBITDA do quarto trimestre na Vasta, um crescimento de 28,1%. E aqui vocês reparem no ganho de margem no quarto trimestre, saindo de 42,3% para 43%. No acumulado do EBITDA do ano, a gente atinge 501 milhões, é um marco na história da Vasta, desde o nosso IPO, a gente atingiu 500 milhões de EBITDA, um crescimento de 20% em relação ao ano de 2023. E companhia crescendo, diluindo seus custos, com um melhor mix de premium e soluções complementares, a gente obtém um ganho estrutural de margem aqui, EBITDA saindo de 28% para 29,9% aqui de margem EBITDA no nosso negócio. Então, a gente está muito satisfeito com o ano que a gente acaba de entregar, com um crescimento robusto no nosso core business, em soluções complementares. E o que ainda não reflete no nosso número é o quanto que a gente já caminhou também no Start Anglo Bilingual School, com 40 contratos assinados, 2 flagships em operações e 7 unidades já em operação aqui no ano de 2025. E esses 40 contratos certamente vão representar algumas dezenas de escolas abrindo nos próximos anos, e é uma vertente de crescimento muito importante para a gente, que junto com o B2G, que já é uma realidade, vem adicionar o crescimento orgânico na empresa. Crescimento orgânico que a gente segue na casa de 2 dígitos em core e complementares. Com isso, devolvo a palavra aqui ao Fred Villa para continuar a apresentação. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Eu vou iniciar a apresentação aqui falando sobre a Saber, né? Então, eu passo aqui para o slide número 18, falando sobre receita líquida de Saber. Nós temos aqui, nesse slide, no lado esquerdo, a receita líquida do trimestre, no lado direito, o acumulado. Eu queria frisar para vocês sobre a redução da receita líquida no trimestre e no acumulado. Ela teve 2 efeitos, né? O principal efeito aqui é a redução da receita em razão do PNLD, pois esse é um calendário comercial que não contempla compras, apenas as recompras. E um efeito da venda de livros de ensino, né, superior da SEDES. Olhando dessa forma, se eu não tivesse, no acumulado, se eu não tivesse aqui feito a venda de SEDES, de fato, a minha receita ela teria um crescimento de 2,5%, em vez de ter um decréscimo de 3,5%. O importante é que no trimestre, agora passando para o lado esquerdo, no trimestre, nós tivemos aqui, apesar de decrescer a receita no trimestre, nós tivemos um crescimento de receita líquida em idiomas de aproximadamente 75%, e outros serviços, né, que são basicamente aqui representados pelos produtos aqui para governo do Acerta Brasil, que teve um extraordinário crescimento de 92%,
Passando para o próximo slide, vocês vão ver os resultados efetivamente. Passando para o slide número 19, né, de saber, falando sobre EBITDA recorrente e margem EBITDA, o importante é mencionar, dado a dificuldade, né, de projeção aqui pelos analistas de como é que seria a receita, o EBITDA, nós demos aqui, passamos a mercado um guidance entre 200 milhões, 230 milhões acumulados de EBITDA no ano. Atingimos aqui no ano, né, um EBITDA de 257 milhões de reais, então, batendo aqui a parte superior do guidance, aproximadamente 27 milhões de reais. Olhando no trimestre, né, como eu mencionei anteriormente, a expansão principalmente dos produtos de Acerta Brasil, que tem uma margem melhor do que os produtos do PNLD, eles elevaram aqui a nossa margem do nosso negócio. Então, realmente, né, falando sobre a margem recorrente, né, que foi de 50% no quarto trimestre, uma expansão de aproximadamente 23 pontos percentuais. Então, foi um ano fantástico aqui de saber, um quarto trimestre que era a nossa expectativa, por isso nós passamos o guidance, mas, de certa forma, superou nossas expectativas. E esse número de EBITDA, né, ele também está no caixa, porque nós tivemos o recebimento também desses produtos dentro do próprio ano de 2024, como já era a nossa expectativa. Indo para a parte final aqui da apresentação, né, eu passo aqui para o slide número 21, falando sobre Cogna, né? Então, falando sobre o trimestre de Cogna, o quarto trimestre de Cogna teve um crescimento de 13,2%. Nós atingimos uma receita de 2.161 bilhões de reais. Lembrando, né, que nós crescemos aqui em todos os nossos negócios, né? No trimestre, nós não crescemos a receita em Saber, mas crescemos a receita tanto no trimestre quanto no ano, né, em Vasta, em Kroton, que representam aproximadamente aqui 90% do nosso negócio. Então, realmente foi um ano que os nossos negócios entregaram um excelente resultado. Passando para o slide número 22, né, falando sobre o EBITDA, aqui o EBITDA recorrente. No trimestre, nós tivemos um EBITDA de 812 milhões de reais, com um crescimento de 47%, né, e no ano, um crescimento de 25,2%, atingindo 2.174. Lembrando que nós tínhamos, em 2020, nós passamos um guidance a mercado, e nós reafirmamos esse guidance, que o low, né, o piso desse guidance seria de 2,1 bilhões de reais. Então, temos um guidance em 2020, né? Não sabíamos todos os endereços, não sabíamos as nossas avenidas, mas aqui é com satisfação aqui para os nossos acionistas que nós entregamos aqui, né, o nosso guidance atingindo o EBITDA de aproximadamente 2,2 bilhões de reais. Passando para o slide número 23, falando sobre o lucro líquido, a melhor forma de ver aqui o lucro líquido não é ver o lucro líquido do trimestre, mas ver o lucro líquido acumulado, porque societariamente o que a gente precisa ver é o lucro líquido acumulado. No ano passado, nós tivemos um prejuízo, né, contábil societário de 492 milhões de reais. Só rememorando vocês, no ano passado nós tivemos, né, uma baixa de imposto de renda diferido, né, que impactou o nosso prejuízo, né? E agora, nesse ano, nós tivemos um lucro contábil base para a distribuição de dividendos de 880 milhões de reais. Esse lucro ele advém da otimização da receita, né, principalmente dos nossos negócios de Kroton e Vasta, do forte crescimento de caixa em todos os nossos negócios, do crescimento, né, do EBITDA e dos efeitos de reversões de contingências, né, que representaram, isso está descrito, né, e apresentado no nosso release, as contingências elas tiveram um efeito no lucro líquido de aproximadamente 800 milhões de reais. Com isso, né, a companhia voltou a gerar lucro líquido e a companhia propõe o pagamento de dividendos, né, para maio de 2025, proposto de 120 milhões de reais, que será aprovado na nossa Assembleia Geral Ordinária. Passando para o slide número 24, né, o nosso segundo guidance era a geração de caixa operacional, né? E aqui nós não temos um guidance de geração de caixa livre,
mas eu queria ressaltar tanto a geração de caixa operacional quanto a geração de caixa livre, né? Nós tínhamos um guidance para o ano de entregar uma geração de caixa operacional de R$1 bilhão. Nós entregamos aqui de caixa R$1 bilhão e 45 milhões de reais, um crescimento ano contra ano de 17% e um crescimento de trimestre contra trimestre de 40% aproximadamente. Como eu mencionei, esse crescimento de caixa ele vem principalmente da receita de Kroton e de Vasta e da melhor conversão de caixa, né, e pelo recebimento aqui dos produtos de Saber e do PNLD. Aqui eu queria mencionar também, adicionalmente, na nossa geração de caixa livre, né, nós atingimos no ano uma geração de caixa livre, né, então a geração de caixa operacional pós-CAPEX e pós o pagamento de juros das nossas dívidas, nós geramos caixa livre de 395 milhões de reais. Essa é a mensagem que eu gostaria de que vocês ficassem na memória para passar para o próximo slide de alavancagem e endividamento. Né? A companhia tinha um endividamento em 2023 de 1,83 vezes, lembrando que a nossa alavancagem é uma alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses. Nós atingimos agora no quarto trimestre 1,35 vezes, então notem o tamanho dessa redução, uma redução de aproximadamente 400 milhões de reais de endividamento, que conversa, né? Então, por isso que eu pedi para vocês ficassem na memória, que conversa com a nossa geração de caixa livre, né? A nossa geração de caixa livre foi de 395 milhões de reais, isso está representado no nosso caixa, nas nossas dívidas, então nós tivemos essa redução da nossa dívida líquida, atingindo uma dívida líquida de 2.280. E a outra mensagem que eu queria passar para vocês é o custo médio das nossas dívidas, né, levando em consideração o CDI. Nós, no quarto trimestre de 2023, nós tínhamos um custo médio de CDI mais 1,16 e nós atingimos agora, no quarto trimestre de 2024, o CDI mais 1,65. Queria só lembrar a vocês, a companhia, ao ano de 2024, renegociou, fez liability management de 100% das suas dívidas. Então, isso aqui isso está representado também no resultado financeiro. E uma mensagem que está nos nossos números, né, que eu queria passar para vocês a companhia aqui, de acordo, né, com as práticas contábeis, né, internacionais, nós marcamos os nossos instrumentos financeiros derivativos, os nossos swaps, né, que nós temos dívidas que são a IPCA+, e nós trocamos a CDI, nós registramos essas dívidas, marcamos a mercado, e o market-to-market dessas dívidas, né, que leva em consideração já uma expectativa de CDI, né, pela curva de longo prazo, um CDI mais próximo de 15%, nós temos registrado no nosso resultado financeiro aproximadamente 100 milhões de reais. Tá? Isso aqui está nos nossos números. O que eu queria só mencionar para vocês se não precisássemos marcar essas dívidas a mercado, a nossa alavancagem ainda reduziria um pouco mais. Indo para a parte final aqui da apresentação sobre posição de caixa e alavancagem, a mensagem que eu queria passar para vocês a companhia, né, ela tem uma dívida bruta de 4,2 bilhões de reais, uma posição de disponibilidade de caixa equivalente de caixa de 1,3 bilhões de reais, com uma dívida líquida, como eu mencionei anteriormente, de 2,280. Nós, olhando para frente, nosso cronograma de amortização, com as nossas renegociações de dívida que fizemos, né, em 2020, nós vamos amortizar 660 milhões de reais, 26, 504 milhões de reais, e só a partir de 2027 que nós temos uma torre de amortização próxima a 1,1 bilhão de reais. Então, notem aqui que nós não temos aqui nos próximos 2 anos aqui, um cronograma de amortização robusto, e dada a nossa geração de caixa operacional, né? Eu não vou falar sobre 2025, mas só lembrando de 2024. Uma geração de caixa operacional de R$1 bilhão e uma geração de caixa livre de 495 milhões de reais, isso aqui não parece nem de perto, nem de longe, um problema. E a parte final, eu queria só lembrar para vocês, né, que a companhia, em janeiro de 2025, nós anunciamos o encerramento do programa de recompra, né, de aproximadamente 44 milhões de reais, e comunicamos um novo programa de aproximadamente 144 milhões de reais. Em dezembro de 2024, né, nós recompramos, né, aproximadamente 30 milhões de reais. Na nossa visão aqui de alocação de capital,
é a melhor alocação de capital que a gente possa fazer, né? Recompra de ações e pré-pagamento de dívidas. Se eu não tivesse feito esse investimento, a nossa dívida líquida, né, ainda reduziria ainda mais. Ela seria de 2.850.000, mas na nossa visão da administração, esse é o melhor investimento que a gente poderia fazer e realizamos. Com isso aqui, eu encerro a parte da apresentação de Cogna de resultados financeiros e eu passo a palavra para o Roberto Valério. Muito bem, Fred, obrigado. Bom, vamos lá para o slide 27. Para finalizar o ano, então, de 24, como a gente sempre falou, né, a estratégia é simples, são 6 pilares aqui que a gente é muito diligente em acompanhar e buscar melhorá-los em todos. Do ponto de vista de crescimento, então, tivemos um duplo dígito de crescimento nas receitas de Kroton e Vasta. O Fred explicou sobre a sazonalidade de Saber, né, mas o importante é dizer que a gente continua crescendo com melhores indicadores de rematrícula em Kroton, crescimento de vendas de subscrição em Vasta, tanto no core quanto em soluções complementares, novas linhas de produtos que nós não tínhamos, né, de vendas de soluções complementares para os governos, tanto em Vasta quanto em Saber. Então, várias linhas aqui crescendo e ainda com perspectivas de termos mais coisa aí para frente. Em experiência, acho que a gente tem ido muito bem em todos os quesitos, não só a experiência dos alunos, mas a experiência dos clientes em Somos, assim como as experiências de processos com os governos. A Kroton, nesse ano, conquistou mais de 10 prêmios de experiência no mercado, prêmios que são referência, né, que são prêmios importantes, reforçando aqui o nosso compromisso em proporcionar a melhor experiência possível para os nossos alunos. E, obviamente, um reconhecimento da confiança dos alunos e dos clientes. Acho que eu queria destacar 2 pontos. Nos 4 anos, né, desde o início dessa jornada de turnaround, a Kroton subiu 22 pontos percentuais o NPS dos alunos, né, de ensino superior, e a Vasta melhorou 32 pontos percentuais a satisfação, né, o nível de recomendação das escolas parceiras. São resultados realmente incríveis, fruto de um trabalho duro aqui de processos, sistemas, melhoria, foco no cliente, o que é um dos nossos pilares. Eficiência está na veia da empresa, faz parte do nosso DNA, a gente ganha eficiência em todas as unidades de negócio, muito diligente aqui na revisão do modelo operacional, dos processos, convergência de sistemas, uso de novas tecnologias. Isso certamente nos ajudou a atingir esse guidance de 4 anos. Sem essa visão de eficiência, a gente não teria chegado até aqui. E o que é mais bacana, as 3 BUs ganhando eficiência não é, né, benefício ou privilégio de uma determinada área, todas as BUs nos seus produtos ganhando eficiência. Gente e cultura, que é um pilar muito importante para a gente tem reforçado muito, né, esse espírito de dono, espírito de time, visão de crescimento, pensar no novo, não ficar preso só ao que a gente já sabe fazer, vamos olhar para frente. E os resultados da pesquisa de engajamento anual com os nossos colaboradores mostra melhorias muito positivas. Nesses 4 anos, o ENPS, né, que é o Employee NPS, que é a métrica que a gente usa aqui também, melhorou 17 pontos percentuais, o que mostra que a gente tem um time que gosta da empresa, gosta de trabalhar aqui, está engajado, acredita na estratégia, e isso é uma das nossas grandes fortalezas. Do ponto de vista de inovação, isso aqui também faz parte da nossa estratégia. A gente tem investido muito em várias frentes, não só as que estão no hype, né, como inteligência artificial, mas foco aqui no Corporate Venture Building e também na aliança com startups dentro do conceito de Open Innovation, para a gente trazer melhorias para tudo que a gente pode fazer aqui. Muito satisfeitos por ter ganho o prêmio, né, do valor de inovação. Estamos entre as 30 maiores empresas, as mais focadas em inovação, somos a 27ª e, com certeza, em educação, somos a primeira. E ESG, com várias das nossas ações, especialmente as ações que são focadas em educação, que é o nosso core. Muito contente por poder continuar executando o Prêmio Educador Nota 10, que é o Oscar da educação, né, da educação básica. A gente está muito contente de poder suportar essa iniciativa, além de da realização de vários fóruns aqui de educação e ESG. Com isso, eu fecho a parte de apresentação e vamos abrir, então, para perguntas e respostas. Obrigado.